Aleluia. Muito bem, estão prontos? Antes de nós avançarmos para aquilo que eu gostava de trazer nesta manhã, em termos da palavra, eu gostava de convidar aqui os nossos noivos. Aleluia. Eu vou convidar o Daniel e a Mami para virem aqui à frente, só dizerem um olá ao pessoal. Eu creio que eles servem Deus na Holanda e vamos só pedir para eles dizerem alguma coisa à igreja e darem uma saudação à igreja. Amazing. Aleluia. Greetings in the mighty name of Jesus Christ. Aleluia. Saudações no poderoso nome de Jesus. I would like to greet Pastor Paulo, Eu gostava de cumprimentar o pastor Paulo, his lovely wife, também a sua esposa and all the saints in the name of Jesus. e todos os santos aqui reunidos no nome de Jesus. Wow, I can honestly say that as I came into this church, Eu posso honestamente dizer que ao entrar aqui na igreja, I felt the tangible presence of the Holy Spirit. eu senti a presença tangível do Espírito Santo aqui. And this church really reminds me of a church back home in the UK called Restoration Church. Esta igreja faz-me lembrar a minha igreja onde eu cresci espiritualmente no Reino Unido, que se chamava Igreja da Restauração. Many of the members are from the nation of Venezuela. E muitos membros lá são originalmente da Venezuela. And I just want to thank all of you for your hospitality E obrigado pela vossa hospitalidade, pela forma como nos receberam aqui and for making us feel so welcome. e para nos fazerem sentir aqui tão bem-vindos. And before I sit down, I just wanted to read one verse of scripture just Antes to de sentar, quero encourage you. só ler um versículo. And it's taken from the book of Colossians chapter 3, É tirado do livro de Colossenses, and I'm going to read from verse 12 to verse 17. Colossenses capítulo 3. Free, yeah, 3:12. Ok. Amen. And it says, therefore, as the elect of God, Pois então, como eleitos de Deus, the elect means that you are chosen and preferred by God. né? Colossenses 3:12 quer dizer que tu és um preferido de Deus, um escolhido de Deus, Holy and beloved, diz santos e amados. put on the tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, Diz lá, revestivos dessas entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. And let the peace of God rule in your hearts, to which also you are called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatever you do in word or deed, do all in the name of Jesus, giving thanks to God the Father through him. E depois diz, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. The Lord bless you. Deus abençoe.
Well, the only thing I'm going to add, he already said it. A única And coisa que eu vou acrescentar àquilo que o meu marido disse, I believe there is no coincidence that we came here today. eu creio que não existe coincidência, nós temos vindo aqui hoje. We were planning to come and visit another church, Nós tínhamos planeado visitar outra igreja, which was English speaking, que é de língua inglesa, and it was supposed to start at 10. e era suposto começar o culto às 10 lá, But little to know, it started at 5. mas afinal não começa às 10, começa às 5. But I don't believe in coincidence. Mas eu não acredito em coincidências. God sets up each and everything according to His will and according to His time. Deus prepara todas as coisas de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade. And like my husband said, we came here and we could sense the love E nós vimos aqui, como o meu marido disse, nesse amor de Deus, and the presence of God. e dependendo dessa presença de It Deus, does not matter which country you're coming from. e não importa de que país nós vimos, It doesn't matter which countries are represented here. não importa que países estão representados aqui, What unites us is love and His Spirit. o que nos une é o amor de Deus e o seu Espírito Santo. So as much as we might not understand each other, Por isso, apesar se calhar muitos de nós podemos não nos entender uns aos outros, one thing that binds us is the Spirit of God. uma coisa que nos une é o Espírito de Deus. The only thing that is in my spirit that I would love to leave with you. A única coisa que está no meu espírito que eu queria deixar mesmo convosco. As I entered, the Spirit of the Lord gave me a vision Ao entrar aqui, o Espírito Santo deu-me uma visão. that He made me to look at your flags. He made me to look at your flags. Ele fez-me olhar para as vossas bandeiras, And the Spirit of the Lord made me to understand there will be more nations added to this ministry. e o Espírito Santo fez-me entender que haverão muito mais nações acrescentadas a este ministério. We might not come back to witness it Talvez eu e meu marido possamos não vir cá para testemunhar isso, unless Jesus comes. a não ser que Jesus nos dirija ou venha, But if it is God's will for us to see this, mas se for vontade de Deus para nós vermos isso, this place will be filled with many nations. este lugar se encherá cada vez mais de muito mais nações. Keep on loving each other, Pessoas que se vão amar umas às outras. support the ministry, Por isso, apoiem o ministério cada vez mais. continuously to pray for your pastors, Orem pelos vossos pastores and do whatever that you can do, and do it faithfully and diligently. e façam tudo de forma fiel e diligente, So God bless you. assim como Deus vai dirigir. So we just want to leave a prayer with you. Por isso quero orar por vós. Amen. If we can pray. Amém. Heavenly Father, we give you honor, Pai Celestial, nós te damos honra, we give you glory, te damos glória and we thank you for our Portuguese family. e te agradecemos pela nossa família portuguesa. We thank you for the love that they have received us with. Obrigado, Pai, pelo amor com que nos receberam. And so we pray for your blessings, Por isso oramos as tuas bênçãos, your peace, a tua paz, and we pray, Father, my Lord God, that your blessings will be upon them. e que cada vez mais as tuas bênçãos sejam derramadas sobre eles. We pray that you will continuously, Father, strengthen the pastors. Que tu possas continuar a fortalecer estes pastores, Pai. Send for helpers Envia obreiros that will faithfully serve. que fielmente possam servir aqui. We pray for those that are serving, Oramos por aqueles que já servem neste ministério. that joy unspeakable will be their portion. Que essa alegria transborde cada vez mais. May your anointing Que a tua unção fall afresh in this place. caia cada vez mais fresca neste lugar. We ask you that your presence will always, Father, be in this place. Que a tua presença continue cada vez mais forte neste lugar. May we not be the last visitors, my Lord God, Talvez não seja a nossa última visita aqui, Senhor. from the continent and from different nations. Continua a trazer diferentes nações. May they find this place, Que eles possam encontrar este lugar. not by accident, Não por casualidade, but by the leading of your Spirit. mas pela liderança do teu Espírito We Santo. thank you for every single person that is in this place. Obrigado por cada pessoa que está neste lugar. And let the name of Jesus E que o nome de Jesus be known in this area. seja cada vez mais conhecido neste lugar. No weapon that is formed against them, Nenhuma arma formada contra eles, against this ministry, contra este will ministério, be able to prosper. será capaz de prosperar. May you place a hedge of protection around this ministry, Coloca, Senhor, uma cobertura de proteção sobre este that when ministério. they go out to minister, E quando eles forem para ministrar também lá many will fora, receive you as their Lord and personal Savior. que lá fora possam ser recebidos como se fossem Jesus mesmo. And the same way as the pastor's name is Paul, E assim como o nome do pastor é Paulo, in the time when he feels imprisoned, Lord God, nas alturas em que ele se sentir como que aprisionado, may you give him strength. que tu lhe dês força, May you give him strength. que lhe dês cada vez mais força, May you give him strength.
Dá-lhe força and new touch, de tal forma your power que o teu poder to break the gates of this city, possa quebrar as cadeias sobre esta to cidade. break the bondage of this city, Quebre as amarras que estão sobre esta cidade. not by might, Não por força, not by power, não por but violência, by your spirit. mas pelo teu Espírito We Santo. thank you for this ministry. Nós te agradecemos por este ministério. In Jesus' name we No pray. nome de Jesus. Amen. Amém. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Já podemos ir embora. Que bênção, que bênção. Aleluia. Eu sabia que... Sabe que isto é muito arriscado, não é? Chamar à frente alguém que a gente não conhece. Mas foi, né? Senti-me realmente impressionado no meu espírito para fazer isto, não é? E Deus sabia porquê. Deus sabia porquê. Aleluia. Amém. Amém. E não estão ali, claro, não estão ali todas as bandeiras, não estão ali todas as bandeiras representadas aqui, né? Nós tomamos a decisão de começar a comprar uma bandeira e acrescentar aqui, pendurá-la em algum lado, bandeiras de todas as nações que já existem na igreja. Por isso falta uma bandeira da Venezuela. Né? E também temos que arranjar uma bandeira de Moçambique, né? Acho. Da Índia, exatamente. Champa. Uma bandeira da Índia. Acho que o Abi vai passar o Natal lá a casa, ele depois, se calhar, se não houver cá, ele traz uma de lá. Né? Né? Mas acho que vamos conseguir encontrar por aqui uma bandeira da Índia. Aleluia. Muito bem. Bem, eu por mim já estava abençoado. Mas, a pedido de várias famílias, vamos avançar um pouco, né? Uns minutos, talvez cerca de 20, 25 minutos. Vocês acreditam que o pastor é capaz de pregar uma mensagem de 20, 25 minutos? Uns dizem assim, outros dizem assim, outros dizem assim. Não. Né? Estava a pensar no apóstolo Paulo, né? Hoje falamos aqui do apóstolo Paulo, das cadeias, etc. Né? O apóstolo Paulo muitas vezes pregava toda a noite. Né? Toda a noite. Não. Mas hoje então vamos deixar uma mensagem mais curta. Por isso prestem muita atenção, segurem-se às vossas cadeiras, ponham um cinto de segurança. Vou falar mais depressa. Não, se eu falar mais depressa, os venezuelanos não entendem. E para os brasileiros temos que pôr legendas. Não, quase. Não. Aleluia. Aqui temos gente super inteligente. Que tem a mente de Cristo, a sabedoria de Deus. Nós temos falado uma série de mensagens nestes últimos domingos que eu intitulei Fé, Fundamento de Vida. Fé, Fundamento de Vida. E vamos ler o nosso texto base em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. E vamos ler aí 3 versículos, versículos 22 a 24. Aleluia. Marcos 11, versículos 22 a 24. E diz assim: E respondendo Jesus, disse-lhes: Tende fé em Deus. Diz lá para o teu vizinho de lado: Tem fé em Deus. Eu já expliquei aqui que esta expressão significa a mesma coisa que dizer tem a fé de Deus.
ou tem o mesmo tipo de fé, tem o mesmo tipo de fé que Deus tem. Ok? Ter o mesmo tipo de fé que Deus tem. Será que nós podemos ter o mesmo tipo de fé que Deus tem? Claro que sim. Porquê? Porque não há outro tipo de fé. A verdadeira fé é o tipo de fé que Deus tem. Sim ou não? Eu disse sim ou não? Aleluia. Então, tendo o mesmo tipo de fé que Deus tem. Versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. E depois o versículo 24 diz: por isso vos digo que tudo o que pedirdes, quanto? Tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, ou como diz noutra tradução, crede que o recebestes, ou ainda noutra tradução diz, crede que o tendes recebido. Porquê? Porque a fé fala no presente. Diz lá comigo, a fé fala no presente. Fé não é esperança. A esperança é como se fosse uma planta de um edifício futuro. A esperança, não é? Quando tu dizes, eu espero que, estás-te a referir ao futuro. Mas a esperança, não é? A fé pega nesse futuro da esperança e traz-lo para o presente. A fé é o firme fundamento, como está lá em Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a certeza, diz lá comigo certeza, das coisas que nós não vemos, não é? Por isso, crede que o tendes recebido, crede que o recebestes e tê-lo-eis, ou será vosso na prática, não é? Então nós estamos a falar acerca de princípios fundamentais da fé. É isso que tem ardido no meu coração nas últimas semanas, porque muitas vezes nós esquecemos os princípios fundamentais das coisas, nós esquecemos os fundamentos das coisas, esquecemos do alicerce das coisas. Okay? Se tu reparares, por exemplo, uma equipa de futebol que ganha um campeonato da Europa, que ganha um campeonato do mundo, etc., ou uma equipa, né, a nível de seleções, ou uma equipa que, por exemplo, ganha a Liga dos Campeões, ou lá na América Latina, América do Sul, por exemplo, lá, como é que se chama aquilo? A Taça dos Libertadores, não é? Essas equipas são o quê? Será que eles inventaram regras novas, inventaram táticas novas? Não, eles são mestres nos fundamentos. Alguém que vence é um mestre nos fundamentos. Compreendes o que eu estou a dizer? Quantos compreendem o que é que eu estou a falar aqui? Muitas vezes o nosso problema como cristãos, ouve com atenção, o nosso problema como cristãos não é falta de nova revelação. O nosso problema como cristãos muitas vezes é não colocarmos em prática a revelação fundamental que nós já recebemos. Não colocarmos em prática essa revelação. Todos lembramos aquela história de quando Jesus fala, né, acerca daqueles dois homens, né, nessa parábola que ele fala acerca daqueles dois homens que constroem a sua casa, um sobre a areia, outro sobre a rocha. E muitas pessoas pensam que Jesus está a falar de um crente e de um descrente. Mas Jesus não está a falar de um crente e de um descrente, porque diz lá, e Jesus fala e ele diz que os dois ouvem a palavra, mas apenas um põe em prática a palavra. Os descrentes normalmente não ouvem a palavra de Deus, certo? Não. Jesus está a falar de dois tipos de crentes, vamos chamar assim. Ele está a falar de um cristão que ouve e pratica aquilo que ouve, põe em prática esses fundamentos, porque estamos a falar de alicerces, edificar a sua casa sobre. Estamos a falar de fundamentos. Jesus está a falar de alicerces. O problema não está nas paredes, o problema não está na decoração. O problema não está no telhado, o problema está nos
alicerces, nos fundamentos. Por isso também a palavra de Deus nos fala lá em Hebreus, no capítulo 6, fala de que a fé é um desses fundamentos, é uma dessas colunas fundamentais da nossa vida cristã. E às vezes, muitas vezes, eu conheço certos cristãos que estão sempre, sei lá como é que é de chamar, não é? Sempre à cata de novas revelações, novas palavras. A Bíblia diz que não há nada de novo debaixo do céu. Há coisas que uns já entenderam, que outros não entenderam, mas o mais importante, o problema, não é a falta de conhecimento que nós possamos não ter, esse conhecimento que nós não adquirimos ainda, mas muitas vezes são questões fundamentais que nós não estamos a aplicar na nossa vida. Amém? Coisas básicas. Por isso que a fé é um fundamento de vida. Não só da vida, mas de vida. Porque a vida cristã, se for vivida sem essa fé genuína, não tem qualquer significado. Não tem qualquer significado. Então deixem-me dar-vos alguns princípios importantes ao avançarmos nesta nossa série. Quando nós perguntamos, por exemplo, ok? Eu já ouvi muitos cristãos a orar e pedindo a Deus que lhe dê mais fé. Pedindo a Deus que lhes dê fé, pedindo a Deus que lhe dê mais fé. Agora, como é que tu achas que foste nascido de novo? Como é que tu entregaste a tua vida para Jesus? Lembras-te? Foi ouvindo a palavra de Deus, crendo nela, diz lá em Romanos, no capítulo 10. Podemos lá abrir no instante, Romanos capítulo 10. Isto são coisas, como eu disse, fundamentais, mas que por vezes nos passam despercebidas. Romanos 10, no versículo 9 diz: com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. E depois no versículo 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando tu ouviste a palavra de Deus para a salvação, tu recebeste fé no teu coração. Nesse momento, o Espírito Santo colocou fé no teu coração. E então tu começas gradualmente a ouvir a palavra de Deus sendo ensinada e de acordo com como nós lemos aqui no versículo 7, essa fé vai crescendo em ti. Essa fé vai crescendo em ti. Foi assim que nós fomos salvos. A palavra de Deus diz lá em Efésios, como nós conhecemos, que nós, diz lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, pela fé, né, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, todo cristão nascido de novo tem esta fé dentro de si. Tu não tens que pedir a Deus que te dê fé, Ele já te deu fé. Aliás, tu lês o que diz em Romanos capítulo 12, podes abrir lá, Romanos capítulo 12, versículo 3, né? Eu tenho que falar mais depressa, porque eu hoje disse que só ia falar 45 minutos, não foi? Quanto? Caneco. Romanos 12, 3, porque pela graça que me é dada, diga a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Se nós repararmos, Paulo está a falar para cristãos. E diz que cada cristão já recebeu a medida de fé. Eu creio, né? Esta é a minha convicção, que Deus colocou esta medida de fé igual no coração de cada pessoa. Uns não recebem uma quantidade enorme de fé, outra não. Eu creio, ok? Conforme
a medida de fé. Não diz uma medida, diz a medida de fé. Quando tu decides crer no Evangelho, tu recebes essa medida de fé. Diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, também algo muito importante, 2 Coríntios 6, 16. E consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Deus habita em nós, o Deus de fé habita em nós, a fé de Deus está no nosso coração. Se essa fé de Deus, se o Deus de fé está em ti, se tu recebeste essa medida de fé quando creste, tu não tens que pedir a Deus mais fé. O problema não está de que Deus não te deu ainda a fé suficiente. Tu tens é que aplicar a fé que Deus te deu. Eu disse, tu tens que aplicar essa fé. Tu tens de tomar a decisão. Uma criança, quando nasce com os mesmos músculos, com o mesmo número de músculos que o Arnold Schwarzenegger. Eu não sei quem é que agora quem são os heróis lá da musculatura, por isso vou buscar o Schwarzenegger, né? Quem é que sabe quem é o Arnold Schwarzenegger? Né? Aquele campeão, que foi campeão de culturismo, muitos filmes na televisão, etc. Também foi governador da Califórnia. A criança nasce com o mesmo número de músculos. O problema é que lá o halterofilista já desenvolveu mais a sua musculatura. Mas ele tem o mesmo número de músculos. Compreende o que eu estou a dizer? Sim ou não? O bebê já tem, como é que se diz? Não percebo nada daquilo. Bíceps e tríceps, não sei o quê. Não é? Como é que se diz lá, Rogerinho? Não é? Tu é que percebes dessas coisas, pá. Não é? Os trapézios, não sei, aquela coisa toda, não é? A criança também tem, só que ainda não está desenvolvido. Tu estás em Cristo, já recebeste esta medida de fé, tens que aplicar agora essa fé. Não tens que pedir a Deus mais fé. Quando os discípulos oraram e pediram a Jesus mais fé, ele disse, vocês têm fé. Basta uma fé como um grão de mostarda. Basta uma fé como um grão de mostarda e vocês dirão a este monte, ergue-te aqui e vai para acolá, e ele irá. Aleluia. Nós temos que aplicar a fé que nós recebemos. Sim ou não? Quantos compreendem o que é que nós estamos a falar aqui? Amém. Somos corpo. Essa fé está em nós. Deus ama-nos por igual. Eu disse que Deus ama-nos por igual. Deus não seria justo se quando nós nascemos de novo, Ele desse a um 10 quilos de fé e a outro 100 gramas. Deus não seria justo. Ele não faz distinção de pessoas. Então, por que é que nós às vezes vemos numa igreja gente com muita fé e gente com pouca fé? Porque a fé também se pode quantificar. Nós vemos isso nos evangelhos. Jesus chamou muita gente de muita fé ou gente de pouca fé. Utilizou a expressão também, nunca vi tanta fé em Israel. Quer dizer que a fé pode ser quantificada. Então, porque é que no mesmo lugar, pessoas que ouvem as mesmas pregações, o mesmo ensino, estão expostos ao mesmo ambiente espiritual, e uns crescem na fé e têm grandes vitórias na fé e outros não? Será que a diferença está na quantidade de fé que Deus deu a cada um? Não. Será que a diferença está naquilo que eles ouvem? Não, eles ouvem a mesma coisa. Da mesma forma que aqueles dois homens, a sua casa, não é? A sua vida permaneceu firme porque estava edificada sobre a rocha, e o outro, a sua casa foi por água abaixo porque estava edificada sobre a areia. E Jesus disse que a razão daquilo não era falta de fé,
é que um aplicava a sua fé e outro não aplicava a sua fé. Um aplicava aquilo que lia, aquilo que ouvia, e outro não aplicava, porque ambos ouviam a mesma coisa. Amém? Estão todos a seguir ou estou a falar depressa demais, pá? Vocês estão ok? Aleluia! Todos os crentes, como eu disse, então, têm essa medida de fé. Lá em Atos 10, por volta dos versículos 34 e 35, diz que Deus não faz distinção de pessoas. Se tu és nascido novo, tu tens essa fé que te permite vencer tudo aquilo que no mundo vier contra ti. Diz lá em 1 de João capítulo 5. 1 de João 5, versículo 1, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quantos nascidos de Deus há aqui? Quantos nascidos de Deus há lá em casa? Aleluia, também levantaram a mão todos. Alguns. Né? Todo aquele que crê que Jesus é nascido de Deus, aliás, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Quer dizer que andar em amor é natural para o Filho de Deus. Versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta fé está em ti. Esta fé está em ti. No versículo 5 também diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então a palavra de Deus aqui mostra-nos claramente, aqueles que são crentes, aquele que recebeu Jesus na sua vida, aquele que rendeu o seu coração a Cristo, este caminha em fé, é suposto caminhar em fé, é suposto vencer. Eu disse que é suposto vencer. A Bíblia não diz que nós seremos mais que vencedores, diz que nós somos mais que vencedores. Porquê? Porque alguém já venceu e colocou dentro de nós essa semente de vitória. Está em nós. Essa fé que nos permite vencer o mundo, como lemos no versículo 4, essa fé está em nossos corações. Está no nosso coração. Se tu não estás a ter vitória nas áreas que tu tens que ter vitória, não peças a Deus mais fé. O problema não está no emissor. O problema está no receptor. Amém? Diz lá para o teu vizinho de lado: olá, receptor. Sintoniza-te. Sintoniza-te, posiciona-te. Aleluia. Deixa-me só mostrar aqui duas passagens e vamos terminar. Se tu és um justo, nascido de Deus, é isso que quer dizer, nascido de novo. A palavra diz lá em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. 2 de Pedro 1:1. Eu quero-te apenas mostrar nesta manhã, se não te lembrares de mais nada, lembra-te apenas disto: a fé de Deus está em ti. O teu problema, se estás em Cristo, não é ter falta de fé, é falta de aplicares o conhecimento que tu tens recebido e que é suposto gerar fé no teu coração, mas que a palavra de Deus nos ensina que nós temos que misturar fé com aquilo que ouvimos. Tu podes estar na igreja, e sei que aqui não acontece isto, só noutras igrejas lá no Diabos aqui estão, é que a palavra entra por um lado e sai por outro, não é? E não gera fé nos corações. Agora, se tu és nascido de novo, como nós já vimos, se tu és nascido de Deus, diz em 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1, servo, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus, aos conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta justiça de Deus está em ti.
E diz que tu não vais alcançar, diz que já alcançaram. Noutra tradução diz obtiveram. Este verbo está no passado, no pretérito perfeito. Não está no futuro. Não diz que tu vais alcançar fé, diz que tu já alcançaste fé. Hello? Tu já recebeste esta fé. Esta fé está em ti como um tesouro. Diz aqui que ela é preciosa. O problema de muitos crentes vivem vidas miseráveis, apesar de dentro de si terem um tesouro tremendo chamado fé, ativada pela palavra de Deus. Não faz sentido um cristão viver de derrota em derrota quando dentro de si tem este tesouro chamado fé ativado pela palavra de Deus. Não faz sentido. É um contrassenso, é um oxímoro, não faz qualquer sentido lógico. Deus colocou isso de nós para nos dar vitória em qualquer área da nossa vida. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então pratica a tua fé, ativa a tua fé. E nós vamos ver na próxima semana como é que essa fé pode ser ativada. Ativada. E tu vais perceber isso. Mas quero que saias hoje daqui com essa certeza. No final desta mensagem mais curta da história da igreja, que esta fé está em ti. A fé de Jesus está em ti. A fé de Jesus, então não é a minha fé. A fé de Jesus e a fé e a tua fé estão fundidas numa só. Porquê? A Bíblia diz lá em Gálatas 2:20, eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Tu vives na fé do Filho de Deus. É muito mais do que apenas viveres com fé no Filho. Deus quer que tu vivas na fé do Filho. Quando tu tentas apenas ter fé no Filho, é como se estivesses quase a lutar com as tuas próprias armas naturais. Oh, eu estou em fé, eu estou em fé. Mas quando tu vives na fé do Filho, tu planas nas asas do Espírito Santo. Eu disse que tu planas nas asas do Espírito Santo. Compreendes o que eu estou a dizer? Não sobes nas tuas próprias forças. Quando já viram uma águia a voar? A maior parte das vezes tu olhas para a águia, ela nem está a mexer as asas. Não é fantástico? Porque ela aproveita os ventos. Especialmente os ventos contrários. Sabias que um avião só consegue levantar voo se tiver vento contrário? Se um avião tiver uma grande ventania por trás para o empurrar, ele não levanta voo. Ele tem que atingir uma velocidade em que o vento, a velocidade contrária do vento pela frente é superior à que está do vento por trás. Senão ele não consegue levantar voo. O problema é que muitos cristãos, quando têm vento contrário, aterram de nariz. Mas se tu sabes aplicar a fé do Filho, qualquer vento contrário te faz subir ainda mais. Te faz planar ainda mais nas asas do Espírito. Subirei com asas como águia. Aleluia. Correrei e não me cansarei. Caminharei e não me fatigarei. Amém? Amém? Bem. Terminando, a palavra de Deus ensina-nos que esta fé não é para toda a gente. Então, mas acabaste de dizer que não é para toda, que é ou não é? Já não percebo nada. A fé é para todos ou não é para todos? Não é para todos. Lê lá o que diz em 2 Tessalonicenses capítulo 3. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. Vamos terminar com este versículo. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Ou seja, existem pessoas más, perversas,
malignas, etc., que escolhem não crer. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé não é de todos, porque alguns escolhem não crer. Não é Deus que decide quem vai crer e quem não vai crer, porque a palavra de Deus diz que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos se salvem, essa é a vontade de Deus. Só que Deus criou homens e mulheres com livre-arbítrio e não robôs. Amém? Quantos homens e mulheres com livre-arbítrio há aqui? Quantos robôs há aqui? Não, nós somos... Ok. Então tu decides crer. Tu decides crer. Esta fé está em ti. E tu vais tomar posse daquilo que Deus tem para ti. Tu vais tomar posse daquilo que Deus tem para ti. Isso já existe. Aquilo que Deus tem para ti não vai ainda ser feito. Não vai ainda ser preparado. Já está concluído. Jesus há 2000 anos disse na cruz, está consumado. A palavra de Deus diz em Efésios 1:3 que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essas bênçãos já existem. Deus já nos diz, escreve Pedro, Deus já nos deu tudo aquilo que diz respeito à vida e piedade. Ou seja, tudo o que na tua vida, seja do ponto de vista espiritual ou natural, tu precisares para vencer, para cumprires o propósito de Deus nesta terra, já foi preparado, já foi disponibilizado para ti. Tu tens é que esticar agora esse braço da fé e receber e tomar posse. Compreendes o que eu estou a dizer? É teu. Isso está no teu coração. Eu disse que está no teu coração. Eu disse que está no teu coração. Não é algo externo. Não, se tu és um filho de Deus, isso já está à tua disposição. Começa a libertar isso. Nós na próxima semana iremos explicar melhor então como é que nós podemos libertar essa força tremenda, esse tesouro incrível chamado fé na nossa vida. Amém? Aprenderam alguma coisa nestes 25 minutos? Amém? Aleluia. Pai, vamos ficar em pé. Nós te louvamos nesta manhã pela tua palavra. Agradecemos, Pai, te pedimos, Senhor, que esta palavra fique gravada nos corações de todos, porque nós acreditamos, Senhor, que este tesouro já foi derramado nos nossos corações e nós temos agora que pôr em prática aquilo que recebemos de Ti a cada dia, Senhor. Temos que misturar fé com aquilo que Tu nos dás. Por isso eu te louvo pela vida de cada um. Eu te agradeço, Senhor, por tremendas vitórias, Pai, em qualquer desafio que alguém aqui ou lá em casa esteja ainda a passar, seja lá o que for, aquilo que surge a cada dia. Nós não tememos aquilo que possa vir contra nós, porque essa vitória já nos foi dada. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Obrigado, Senhor, por essa fé que está em nós. Essa fé, esse Deus de fé, esse Deus criador que falou os mundos à existência, já está em nós. E nós caminhamos e vencemos da mesma forma. Nós te louvamos por isso, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Eu desejo-te uma semana fantástica. Eu te abençoo com uma semana gloriosa, cheia de graça, cheia de poder, cheia de fé, cheia de autoridade. Quer para aqui, para a congregação, lá em casa, no nome de Jesus. Prepara-te para a melhor semana da tua vida até agora. Em nome de Jesus, e todo aquele que crê e recebe diz amém. Amém, aleluia. Jesus é Senhor, nunca te esqueças disso. Amém.